fundamentos todo nutricionista precisa ter no consultório. É sobre isso que eu vou te falar hoje, Nutri. Eu sou a Rafaela Silvério, sou nutricionista e nesse canal eu ensino você, nutricionista e estudante de nutrição, a ter uma visão empreendedora, se tornar um Nutri-CEO e faturar acima de 10 mil atendendo em consultório. Bom, e para você que atende consultório ou que pretende atender futuramente, vamos conversar sobre os materiais essenciais que você tem que investir aí para o seu consultório. Vamos começar com as fitas. Me perguntam bastante em relação à fita, em relação a adipômetro, a balança, então vou dar algumas dicas aqui, alguns pontos práticos também, experiências que espero poder ajudar vocês. Bom, então primeiro a gente tem fita. O que vale a pena você prestar atenção na fita que você vai utilizar para fazer o perímetro do seu paciente é você ver se é uma fita inelástica ou elástica. Geralmente, quando é uma fita muito elástica, isso pode aumentar o erro na sua medida. Então, eu gosto mais dessa daqui, que ela parece uma fita métrica mesmo, daquela de casa, sabe? Então ela é bem mais durinha, ela é bem mais firme, então aumenta ali a precisão da sua medida. Então quando você faz a medida do paciente, ela não consegue dobrar, ela não consegue virar, certo? E quando é uma fita mais elástica, aquela de costura, que é muito comum, é uma fita que ela dobra, ela pode ficar mais torta quando a gente vai tirar a medida, ela pode ficar sobrando assim, porque ela é bem molinha. Então, essa daqui, inelástica, acaba sendo melhor, tá? Então, essa é a fita que eu indico. A gente tem várias atualmente, né? Realmente aquela de costura não é recomendada para antropometria, então é um ponto que você tem que levar em consideração. Essa daqui é da Sescorf, então ela é quadradinha assim, ela é em torno de R$30, se eu não me engano, tem site mesmo da Sescorf, então auxilia bastante, mas enfim, a gente tem várias marcas atualmente, acho que a Sani, a Vanutri, tem fitas também. Então, se você conseguir dessa daqui mais durinha, mais firme, como se fosse uma fita métrica de construção, seria melhor aí para suas medidas. Outra coisa que ajuda bastante nessa questão de perímetro na antropometria é você ter um espelho no seu consultório. Então, o ideal é você posicionar o paciente na frente do espelho. Então imagina, o espelho tá aqui, vem o paciente e então vem você. Porque imagina na hora, vou pegar aqui o computador. Então imagina que aqui tá tirando a medida do paciente, tem um espelho aqui na frente. Então na hora que eu faço assim para tirar a medida, eu olho lá no espelho se realmente tá reto ou não. E pelo espelho eu consigo ajeitar. Não preciso ficar dando a volta no paciente para ver se tá certinho ou não. Então o espelho dentro do seu consultório facilita bastante. Provavelmente você já viu Nutris aí que tem espelhos. Não é para fazer look do dia no consultório, é para auxiliar nessa aferição do perímetro, das circunferências, tá bom? Então é um ponto que realmente facilita. Você tá lá, você só fica na frente do espelho, você olha, vê se tá retinho, faz a medida. Então ajuda bastante um espelho e uma fita dessa inelástica. Segundo equipamento importante é o adipômetro. Então, se você realmente analisa a composição corporal do seu paciente por antropometria, o adipômetro ele é muito importante. E aí a gente tem vários tipos também, várias marcas de adipômetro. Então a gente tem o científico, a gente tem clínico, a gente tem a marca da Sani, a gente tem Sescorf também que é muito boa, tem a Lange que é muito boa. Então você vai escolher de acordo com o que entra os recursos financeiros que você tem aí para investir no seu adipômetro e, enfim, a necessidade que você tem. Então, por exemplo, a gente tem clínico e científico. A diferença é na unidade mesmo de medida nesse ponto. Então, se você precisa de uma medida mais acurácia ali, mais específica, de repente um científico, um clínico seria o ideal. Então, as unidades de medida são mais precisas. Então, aqui a gente vai indo, nesse científico, a gente vai indo de 5 em 5, né? Então, no clínico, a gente tem mais unidades para considerar nessa aferição. Então essa é uma das diferenças. E, enfim, você pode sentir até a questão do formato, o que facilita para você tirar essa medida, ou de repente tem gente que é destro, tem gente que é canhoto. Então vale a pena você até analisar esses pontos, o que seria mais confortável para você. Tem gente que é canhoto e não tem a numeração desse lado, então fica difícil, né? Então procure por marcas que realmente facilita ali nessa sua aferição, se você está mais apto aí a fazer essa medida com a mão esquerda. Então esse é um ponto para considerar.
A gente tem também, até hoje em dia, dipômetro digital, o que facilita bastante. Então, basicamente, só aparece o número direto para você. Pode ser mais preciso também, se esse dipômetro estiver calibrado, né? Então, vai aparecer o número, ele fica registrado, você pode conversar com o paciente, você vai lá, registra. Então, nesse científico e clínico que a gente tem que olhar o número, a gente precisa contar com a nossa memória também, o que a minha não me ajuda muito se eu tô conversando com o paciente. Daí eu vou anotar, já esqueci. Então, é um ponto que a gente tem que ser rápido, focar, conversar, fazer muita coisa ao mesmo tempo, no que no digital já facilita nesse ponto, né? Já aparece o número lá pra você, você consegue anotar rapidinho, ele fica lá por um tempinho. Então, o digital também é interessante, vale a pena até a questão da pega. Já ouvi pessoas falarem que acaba sendo um pouquinho mais pesado a parte de apertar. Então, vale testar também. Se você tiver algum colega que usa, algum que você tem interesse em comprar, pede para testar, sente como é que é, para você ver se você quer investir ou não. Tem a questão preço, o digital acaba sendo um pouco mais caro, o científico também muitas vezes, o clínico é mais caro muitas vezes do que o científico, então vale a pena você investigar sobre isso, certo? Bom, e outro equipamento que a gente tem é a balança barra bioimpedância, que é algo que me perguntam bastante também. Qual bioimpedância seria melhor? A gente tem aquela Omron, a gente tem a Tanita, a gente tem a Embari, a gente tem até a bioimpedância da Avanutri atualmente. Então, qual que seria o ideal? Bom, o que a gente mais escuta por aí em questão tecnológica, que tem mais recursos, realmente é da Embari. Então, a gente tem até aquela que a pessoa põe a mão na frente, ela é mais alta, né? Então, acaba tendo mais tecnologia, é a mais cara também, então geralmente custa em torno de 30 mil a bioimpedância da Embari. Então vai de acordo também com os seus recursos e o quanto que isso agrega no seu serviço. Por quê? Não é obrigatório você fazer bioimpedância no seu atendimento, certo? Eu particularmente gosto mais da antropometria, acho mais real e fiel aquele resultado, porque a bioimpedância ela tem um protocolo a ser cumprido, né? Então a pessoa precisa estar de jejum, não pode consumir cafeína, enfim, tem vários requisitos para fazer o exame de bioimpedância, o que muitas vezes o paciente não faz adequadamente. E se ele não faz algum ponto, enfim, o horário do dia que você fez a aferição em comparação com algum outro dia que você fez na mesma pessoa, se for diferente esse horário, já vai influenciar também nesse resultado, a alimentação do indivíduo. Então, tem vários fatores que influenciam nessa bioimpedância. Por isso que eu prefiro, ainda assim, a antropometria, o perímetro, as dobras, acaba sendo um pouquinho mais fiel esse resultado, se você tem uma padronização na sua medida, se é sempre o mesmo avaliador, né? Então, se é sempre você que faz na sua técnica, não fica variando o avaliador, então acaba sendo um pouco mais fiel. Mas o que acontece é que muitos pacientes querem fazer a bioimpedância, realmente tem uma fama envolvida nisso, tem paciente que já liga para marcar a consulta e já pergunta, você faz bioimpedância? Se não fizer, não quero, né? Então existe realmente uma moda, um desejo disso dos clientes, às vezes realmente é interessante em alguns casos, mas não é o obrigatório, não vai ser o grande diferencial na sua consulta. Quando eu comecei de fato a atender, que eu não tinha questão financeira para investir em um monte de material, eu não comprei a minha bioimpedância. Eu tinha uma balança simples mesmo de farmácia, investi no adipômetro da Sani, que a faculdade indicou que era mais barato, e eu comecei assim mesmo, né? Depois que eu consegui investir nessa bioimpedância aqui da Tanita, mas no começo eu não conseguia atender do mesmo jeito, proporcionar um diferencial, realmente fidelizar os pacientes. Então, ter bioimpedância ou não vai ser o seu grande diferencial. Você precisa agregar valor realmente ao seu atendimento. A própria antropometria, se é o meio que você faz essa aferição da composição corporal, então você precisa passar a importância disso também para o seu paciente, não deixar ele acreditando que a bioimpedância vai ser o salvador da pátria, vai ser o grande resultado que vai aparecer ali, né? Mas se você quiser aplicar na sua consulta, se você acha que é um diferencial, ou até tem gente que não tem tempo, tem um período curto de consulta, não consegue fazer antropometria, a gente precisa de uns 20 minutos ali para fazer antropometria. Então tem gente que não consegue usar muito tempo da consulta, faz bioimpedância porque é mais rápido. É uma opção também, então vai de acordo ali com o que você precisa fazer, o que você pode fazer naquele momento também, certo? Então a gente tem diversos tipos de bioimpedância, né? Eu tenho essa daqui da Tanita, que é a BC601. Então basicamente tem todo o protocolo a ser seguido, a pessoa segura aqui, coloca o pé
certinho em todos os pontos e a gente consegue analisar a composição corporal. A gente tem um software também que a gente consegue passar esses dados até mesmo por cartão. Esse aqui é cartão, tem algumas que vai por Bluetooth, também funciona bem. E aí no software fica tudo bonitinho, os dados da pessoa, a evolução, o gráfico, né? Bem legal, os pacientes adoram analisar esse gráfico. Então vale a pena você realmente investigar qual seria uma marca também que traz resultados mais próximos, de fato, da realidade. Eu já ouvi falar que a Omron não é uma bioimpedância muito boa, que os resultados não são muito reais. Eu nunca utilizei e vale a pena você até conversar com pessoas que têm dessa bioimpedância da Omron. Se você tem, me conta aqui nos comentários se você gosta, se você acha que os resultados são um pouquinho subestimados ou supraestimados, mas eu já ouvi falar que não é tão interessante assim. A Tanita é uma marca que, se você não conseguir comprar da Embora, é uma marca que eu recomendo, acaba sendo um pouco mais acessível. Óbvio que hoje o dólar tá mais caro, então acaba aumentando esses preços de equipamentos também, mas é uma opção se você gostaria de uma bioimpedância, uma balança boa em relação a custo-benefício. Ou enfim, você pode comprar só uma balança tradicional, o que também é muito eficaz. Então a gente tem balanças hoje até 200 quilos, então de acordo com o público que você recebe no seu consultório, o quanto que você precisa do máximo de peso, né, dessa balança, como que você vai trabalhar. Então a gente tem balanças da Welme, que hoje são muito boas, a gente tem balanças portáteis, que são balanças profissionais mesmo, né? Então é uma marca bastante interessante de trabalhar. Mas é aquela coisa, tá começando, não consigo investir numa balança, colocar R$1.000 na balança. Começa com uma que você tem, uma tradicional. Conforme você for atendendo, você vai melhorar os seus equipamentos. Você vai chegar num adipômetro digital, você vai chegar numa balança profissional, numa bioimpedância da Embare. Então, você vai conseguir crescer. Você não pode parar porque você não tem os recursos perfeitos para começar. Então, você tem que começar para melhorar, né? Então, conforme você for crescendo na sua profissão, você vai conseguir investir em equipamentos mais caros. Sempre pensa assim, não se trave por conta do equipamento. Esse não é o grande diferencial da sua consulta. E além disso, a gente tem também o estadiômetro, né? Então, hoje em dia, a gente tem diversos estadiômetros portáteis também. A gente tem da Sescorf, tem da Sany, tem da Avanutri. Então, você consegue levar para onde você precisar. Acaba sendo um pouco mais prático. Enfim, tem alguns de parede também que você parafusa e só desce, assim, o equipamento até a medida da altura do seu paciente. Tem gente que coloca a fita na parede, é uma opção também mais barata. Então você mede certinho a parede, cola lá, também dá para começar. E enfim, com o tempo você vai investindo em mais equipamentos, certo? Bom, então esses são os equipamentos primordiais aí para aferir, principalmente a composição corporal. Se você faz dessa prática aí na sua consulta, espero que você tenha gostado das dicas. Me conta aqui nos comentários se você gosta. Deixe seu curtir no vídeo, que eu vou ficar muito feliz de saber se você gostou. E se inscreva no canal, que toda semana tem vídeo para você, nutricionista de consultório. Então é isso, um beijo e até o próximo.